Sexto volume da obra: O porquê dos idiomas diferentes. E assim, nas terras ou as terras, ao serem divididas pelas águas, pelas partes que submergiram ao fazerem esta divisão, foi que daí cada qual criou e inventou o seu idioma. É por isso que houve as diferenças de raças, de povo e de idioma, ignorando todos o porquê disto. O porquê foi que as partes, como já sabem, que não estavam, que não eram sólidas, submergiram. E daí a água tomando conta destas partes, havendo então estas divisões, em que puseram o nome de países ou de nações. E pela diferença dos micróbios, por serem uns mais queimados, outros menos queimados, é que deu consequência a esta variedade de cores. Mas todos são de uma origem só, porque são animais racionais. Todos de uma origem só e com idiomas diferentes, devido a ficarem separados uns dos outros pelas águas. E daí, cada qual criando o seu idioma, a sua língua, a seu modo. Mas todos são irmãos, por serem de uma origem só. Então, ao haver as divisões das terras, cada qual foi se desenvolvendo da melhor forma possível, e uns se desenvolveram na frente dos outros. Os mais acomodados se desenvolveram menos, e os mais impacientes se desenvolveram mais. É por isso que ficaram uns mais desenvolvidos do que outros, uns mais atrasados do que outros. Assim, para chegarem a este ponto, quantas eternidades passaram. As partes sólidas estão aí, e as partes que não eram sólidas submergiram, e a água tomou conta, criando então um embaraço entre o povo, que nunca soube o porquê deste mistério, o porquê deste fenômeno. E daí surgindo raças diferentes, devido aos micróbios. Do micróbio amarelo, o amarelo. Do micróbio preto, o preto. Do micróbio branco, o branco. E assim sucessivamente. Mas para chegarem a este ponto, ainda eram monstros, mas monstros mais adiantados, devido às novas gerações. Vindo então a lapidação dos seres pela multiplicação das gerações. Vindo a lapidação sob todos os pontos de vista, de se entenderem, de se compreenderem, de viverem sempre melhor. E assim, as novas gerações, novos inventos, novas formas, novas descobertas, novas pesquisas de geração para geração. Assim foi se multiplicando os que passaram de monstros para primitivos selvagens. Já como selvagens, tinham algum entendimento, o que ocorreu com as novas gerações, que chegaram ao ponto de terem entendimento, de fazerem tocas, locas, malocas, choças, etc. E daí, nascendo a luz do princípio da formação das coisas, para chegar no princípio do princípio da marcação das coisas, dos nomes criados e inventados pelas novas gerações, até chegarem no princípio de serem encaminhados para animais civilizados. Tudo isto eram durações muito longas, eram durações que pareciam intermináveis. E assim, hoje, como sempre, fazendo modificações, como agora estão fazendo a última modificação, a última passagem de animais racionais para aparelho racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem. Agora vejam quantas modificações já se passaram nessa 20ª eternidade, e esta agora que estão passando. E quanto sacrifício, quanto trabalho e quanta luta para as modificações das épocas, dos tempos. Cada época, costumes e modos, meios todos diferentes, para passar de um modo para outro, de uma forma para outra. Quanto sacrifício, quanta luta, quanta confusão, porque o animal sempre pensa que sabe e sempre pensa que está certo. Então, para se demover desse ou daquele costume, desse ou daquele hábito,
dessa ou daquela convicção, dessa ou daquela adoração, desse ou daquele fanatismo, dessa ou daquela embriaguez, desse ou daquele convencimento, para se demover desses prelúdios, é uma luta. Porque o animal racional é muito convencido e sempre foi agarrado aos costumes. Está acostumado assim, dessa forma, está acostumado desse jeito, porque o animal é assim, acostuma-se com as coisas, e depois, para mudar para outra coisa qualquer, é uma luta, é um sacrifício, é uma discussão, é uma guerra, é uma confusão, porque o animal sempre foi convencido de que está certo. Até que se prove ao animal o contrário, é uma luta, é um sacrifício. Às vezes, provando, o animal ainda está duvidando, porque é do animal. E assim, vejam, para passarem por estas modificações todas do passado, do antepassado, quanta luta, quanta confusão, quanto sacrifício, quanta discussão, quanta briga e quanta guerra. E assim vejam quantas guerras religiosas já se passaram, quantas guerras para mudarem de costumes, de hábitos, quanta briga, quanta confusão de regimes, de modo de governar, quantas confusões, quanta luta. E assim vejam que calamidade, quanto sofrimento para viverem, se lapidando, assim aos poucos, até chegar o entendimento verdadeiro racional. Então, nos primitivos tempos, que eram mais rudes, mais atrasados, quanta briga, quantas mortes, quanto sacrifício, quanta luta para melhorar o estado de todos, para melhorar o sofrimento de todos, quanto sacrifício, quanta luta. Agora que se acham bem adiantados, vejam quanta luta e quanto sacrifício para conhecerem a verdade das verdades. E assim, tudo na vida para melhor, aparentemente, e agora para melhor definitivamente. Sempre foi assim, debaixo de sacrifícios e lutas tremendas. E hoje, chegando à verdade das verdades, mas já bem amadurecidos pela lapidação do desenvolvimento do progresso para o aperfeiçoamento, a melhora e o bem de todos. Chegando agora à imunização racional, e todos com facilidade entendendo claramente, brilhantemente e perfeitamente. Mas, para chegar até aí, quanta luta, quanta confusão. Agora, na fase final da última modificação de animais racionais para aparelhos racionais e de aparelhos racionais para racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, o verdadeiro mundo racional, dos que se deformaram em animais racionais. E assim, sofrimentos que pareciam que não tinham mais fim, porque não sabiam o porquê eram assim. E hoje, todos sabendo e maravilhados por terem a verdadeira solução de sua situação e da situação deste encanto, que parecia que não tinha mais fim, e parecia que a vida fosse essa mesma. Ninguém se conformando, porque não podiam se conformar com o sofrimento, nem muito menos com a morte. E assim, vejam quantos martírios já passaram.